Existem fantasmas? Bom, a pergunta que dá origem ao presente vídeo tem duas respostas, ou enfim, depende do que se está a chamar de fantasmas, né? Se você chama de fantasmas seres sobrenaturais, de origem desconhecida, cujo único propósito seria assombrar determinadas localidades, assustando as pessoas, etc. Bom, se é isso que se chama de fantasmas, evidentemente, fantasmas não existem. Contudo, nós que estudamos a doutrina espírita sabemos que aquilo que se convencionou ao longo do tempo chamar de fantasmas nada mais são do que espíritos desencarnados, né? Determinados seres desencarnados, espíritos como nós, só que desencarnados, que muitas vezes não conseguiram ainda perceber, dado um certo estado de confusão no qual se encontravam, por conta das crenças que possuíam em vida, ou por conta talvez de terem tido uma morte muito súbita e inesperada, enfim, seja qual for a causa, seres que muitas vezes não conseguiram perceber que na verdade já não estão mais entre os encarnados, né? Estão por certo entre os vivos, porque vivos todos estamos, mas já não se encontram mais entre os encarnados, e assim permanecem muitas vezes nos locais em que habitavam, né? E aqui e ali são vistos pelas pessoas, e aí disse, então olha, esse lugar é assombrado e enfim, existem aqui fantasmas. Outras vezes, esses seres desencarnados, espíritos como nós, só que desencarnados, já se deram conta, sim, de que já não estão mais entre os encarnados. Porém, dada o seu apego a determinadas pessoas ou a determinados lugares, determinados objetos, muitas vezes posses, né, que tiveram quando em vida, etc., eles ali também permanecem, né? Muitas vezes o estado evolutivo do ponto de vista moral no qual se encontram também não lhes permite, né, avançar, né, por assim dizer, progredir para uma outra esfera evolutiva, de forma tal que eles permanecem, né, ligados à Terra, ligados essencialmente aos locais em que eles viveram quando ainda se encontravam encarnados. Não obstante, é preciso destacar a importância da existência desses, por assim dizer, fantasmas, né? Seres desencarnados, né? Enfim, espíritos como nós, só que desencarnados, e que, enfim, interagem com os vivos, muitas vezes. Os vivos no sentido daqueles que estão encarnados, evidentemente. Não nos esqueçamos que, por exemplo, os fenômenos que deram origem ali ao chamado moderno espiritualismo em Hydesville, nos Estados Unidos, e nesse sentido reportamos aqui o nosso ouvinte a dois vídeos aqui no canal. Hydesville, nasce o espiritismo, e o espiritismo surgiu nos Estados Unidos da América. Então remetemos aqui o nosso ouvinte a esses dois vídeos, né? Foi então um, entre aspas, fantasma de um indivíduo que houvera sido morto naquela casa, né? Para a qual a família mudar-se-ia depois, né? A família depois, família Fox no caso, né? Se mudaria depois para aquele local onde um caixeiro viajante houvera morrido, e ele então, né, houvera sido assassinado em verdade, né? E ele então, ciente por certo de que já não estava mais entre os vivos, mas desejoso de comunicar, né, de informar que ele havia sido ali assassinado, quem o houvera assassinado, por qual razão, etc., né? Ele ali estava, por assim dizer, assombrando aquela casa, né? Produzindo pancadas, etc. E certa vez, reportamos novamente, como já disse o leitor aqui, o ouvinte, perdão, né, ao vídeo Hydesville, nasce o espiritismo, mas enfim, relatando essa história com mais detalhes. Ele então, mediante pancadas, terminou conseguindo se comunicar, né, com as irmãs Fox, com a família Fox, e a partir daí então terminou sendo determinado, descoberto inclusive qual era a sua identidade, né, quando entre os encarnados, quando vivo, por assim dizer, quem o houvera assassinado, por qual razão, etc. Então veja-se que esse fenômeno, né, provocado por um, entre aspas, fantasma, né, um espírito desencarnado que não conseguia, né, ir para uma esfera mais evoluída, que estava preso àquele local terreno, nesse caso onde havia sido assassinado, foi de suma importância, por exemplo, para que surgisse o chamado moderno espiritualismo, né?
como se chama muitas vezes nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas enfim, que é o nosso bom e velho espiritismo, né? Muito embora nos países anglo-saxãos o espiritismo não esteja, como está no Brasil, necessariamente atrelado, né, por assim dizer, à moral cristã ou cristianismo, né? Mas enfim, é no fundo o nosso bom e velho espiritismo com os fenômenos que já conhecemos, as razões que muitas vezes foram descobertas, etc. E por aí vai, né? Então veja-se a importância, né, desses fantasmas, entre aspas, por exemplo, no surgimento do Espiritismo. Além disso, em diversas obras, né, a materialização de seres desencarnados, por assim dizer, bem entre aspas, é claro, fantasmas, né, são fenômenos que vão ser utilizados para comprovar-se a existência de uma vida após essa vida, para comprovar-se o fato de que o espírito sobrevive à morte física do corpo, né? Diversos autores, mas enfim, ficando especificamente com Ernesto Bozano, em diversas obras de Bozano, ele utiliza a palavra fantasma. Fantasma, fantasmas, evidentemente, dado o contexto da obra, ele está se referindo a espíritos desencarnados que eventualmente materializam-se, etc., né? Mas ele não tem nenhum problema em utilizar aí a palavra, né, o vocábulo é fantasma, né? Numa sua obra, por exemplo, A Crise da Morte, né, lemos o seguinte: espíritos desencarnados que as suas paixões terrenas os dominam a ponto de os prenderem ao meio onde viveram, perdendo assim o benefício do sono reparador, aquele sono que o espírito, uma vez que desencarna, muitos relatam, né, que tem um sono reparador, no qual muitas vezes são assistidos, né, ou por entes queridos seus que já houveram desencarnados, ou por outros espíritos bondosos que também vêm auxiliá-los, né. Eles passam ali por um período de um sono reparador, a fim de que isso contribua, digamos, para o seu apaziguamento, né, espiritual, para que eles possam com mais facilidade se aclimatar a essa nova realidade. Mas retomando então essa passagem do livro A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, lemos o seguinte, né? Espíritos desencarnados, que as suas paixões terrenas os dominam a ponto de os prenderem ao meio onde viveram, perdendo assim o benefício do sono reparador e permanecendo longo tempo em condições psíquicas especiais, análogas ao sonambulismo vígil dos hipnotizados, crendo-se ainda vivos, mas presas de um sonho curioso ou de um horrível pesadelo, explicada se torna a repetição monótona do mesmo episódio nos casos dos fantasmas assombradores, né? Então essas pessoas, esses seres, né, espíritos como nós, mas desencarnados, não se dando conta de que estão, entre aspas, mortos, né, permanecem a repetir, né, determinados procedimentos, afazeres domésticos, por exemplo, coisa do gênero, e se julgam, na verdade, que estão ali numa espécie de sonho, pesadelo, do qual eles não conseguem escapar, enfim, não conseguem entender a nova realidade na qual estão vivendo. Prossegue, então, esse trecho da obra A Crise da Morte de Ernesto Bozano. Dever-se-ia, efetivamente, concluir daí que esses espíritos se acham presas de um monodeísmo que os obriga a repetir automaticamente uma determinada ação que lhes era costumeira quando vivos, ou então a cena obsidente de uma obra má que praticaram, aliás, o que se dá nos casos dos monodeísmos experimentalmente provocados em pacientes hipnotizados, monodeísmos que são executados e renovados sem interrupção pelo paciente até ao instante em que o experimentador retira a sugestão que dera. Bozano está fazendo referência aos, entre aspas, fantasmas que repetem porque repetem porque repetem determinados procedimentos, determinados atos, né? E daí então se explica o fato de que muitas vezes com intervalos de vários meses, de anos, às vezes de vários anos de diferença, pessoas diferentes numa mesma localidade, numa mesma casa, por exemplo, relatam ter visto o mesmo fantasma fazendo exatamente a mesma coisa, né? Prosseguindo então,
Termino chamando a atenção de meus leitores para a espontaneidade, prene na sinceridade, característica das impressões experimentais de modo autêntico, com que o espírito que se comunicava interrompeu 2 vezes a sua narrativa. Está fazendo referência aqui a um espírito que se comunicava. Né? E por aí segue. Né? Da primeira vez, foi para se dirigir ao experimentador e lhe assinalar uma observação interessante que acabava de fazer, isto é, que conseguia muito melhor transmitir seu pensamento ao médium quando o deixava livre de revesti-lo das suas próprias palavras. E pergunta, a esse propósito, ao experimentador: notaste que o estilo mudou subitamente? De outra vez, interrompeu a narrativa para tentar uma experiência, a de fazer-se ver pelo médium. Esse, efetivamente, anuncia com viva surpresa, perceber atrás de si o fantasma do espírito que se comunicava e acrescenta que sentia ser, em parte ele próprio, em parte um outro, o que concorda com a visão que percebia. Né? Mas enfim, Ernesto Bozano, como dissemos, não tem qualquer problema em utilizar a palavra fantasma. Né? Já numa tradução do livro de Bozano, né, Materializações de Espíritos, né, o tradutor Francisco Clós Werneck, nessa tradução que eu tenho, diz o seguinte, já ao final aqui da sua apresentação, digamos assim, da obra, de considerações acerca da obra. Como fantasma, sinônimo de espírito ou alma, em sua significação etnológica é espectro, sombra, visão medonha e outras coisas mais, conforme nos ensina o professor João Teixeira de Paula, na sua enciclopédia de parapsicologia, metapsíquica e espiritismo, preferimos o termo espírito, mais significativo a fantasma nessas traduções. Né? Então, o tradutor aqui, nessa obra de Bozano, Materializações de Espíritos, é um livro de Bozano que ele traduziu, né? Ele optou por utilizar a expressão espírito e não fantasma, né? Que o Bozano utiliza em muitas de suas obras e foi traduzido por muitos tradutores realmente como fantasma, respeitando, né, o termo que originariamente Bozano preferira utilizar em suas obras. Né? Mas esse tradutor, no caso, chama atenção para o fato de que fantasma, muitas vezes, a conotação que é dada, né, é de espectro, sombra, uma visão medonha, coisa do gênero. Não é aquela conotação que as pessoas costumam dar a essa palavra, de forma tal que, nessa tradução da obra de Bozano, ele preferiu utilizar, por exemplo, espírito no lugar de fantasma. Numa outra obra de Bozano, A Alma nos Animais, que foi traduzido também como, chegou a ser publicado também como Os Animais Têm Alma, ou Tem Alma os Animais, né? Mas é a mesma obra. E diz o próprio Bozano, a sua pesquisa é estruturada em 2 grandes diretrizes: a capacidade de clarividência de alguns animais em manifestações de seres desencarnados e os casos de aparição pós-mortem de fantasmas de animais percebida por seres humanos e mesmo por animais vivos. Então ele usa de novo aqui nessa obra o termo fantasma, mas nesse sentido, né? A materialização de um ser não mais desencarnado. E nessa obra em particular, ele chama, inclusive nessa introdução, enfim, ao longo aqui de toda a obra dedicada apenas aos animais, né, chama atenção para o fato de que não apenas, entre aspas, aí no caso o termo, fantasmas de seres humanos foram vistos, mas inclusive fantasmas de animais. E esses fantasmas de animais, assim como os fantasmas de seres humanos, são percebidos, são vistos não apenas por seres humanos, mas também por outros animais. Tá certo? Enfim, mas então a materialização, né, de espíritos desencarnados tem sido ao longo da história fator fundamental, né, para que se perceba, para que se possa, em muitos casos, né, convencer determinadas pessoas de que sim, existe uma sobrevivência do espírito à morte física do corpo. E esses espíritos, então, materializados, que foram ao longo do tempo comumente chamados de fantasmas, mas nada mais são do que seres como nós, desencarnados, ou também animais, né, cachorros, gatos, enfim, desencarnados, que eles também possuem perispíritos, já foi comprovado, né?
e que muitas vezes também ficam naqueles locais, né, em que viveram e são vistos por pessoas ou muitas vezes por outros animais também, né? Mas essas aparições, então, tiveram ao longo aí da história do Espiritismo uma contribuição fundamental, como já dissemos, para que se pudesse comprovar que, sim, efetivamente existe uma sobrevivência, né, do espírito à morte física do corpo, né? Mas curioso notar que, mesmo espíritos encarnados, e as obras de Bozano, né, tem vários relatos desse gênero, mas é preciso escolher, né, porque Bozano tem obras, digamos, temáticas, né, como aquela, né, os animais têm alma, dedicada apenas aos animais, etc. Mas enfim, há obras dele em que há vários relatos de, isso também é fato, mesmo espíritos de pessoas que estão encarnadas são capazes de materializar-se num local distante, inclusive, muitas vezes, de onde a pessoa se encontra. A pessoa muitas vezes se encontra dormindo, se encontra em estado de coma, se encontra desacordada de alguma forma, e o seu espírito materializa-se muitas vezes a muitos quilômetros de distância de onde ela se encontra. Então, nesse sentido, existem também fantasmas, né? Usando o termo aqui entre aspas, bem entendido, já esclarecemos isso, né? Existem também fantasmas de pessoas vivas, né? Há um livro muito conhecido, inclusive, Phantasms, acho que é a melhor pronúncia, of the Living, Fantasmas dos Vivos, né? Os autores são Edmund Gurney, Frederick Mears, né, um nome muito conhecido aí, né, entre os estudiosos da doutrina espírita, e Frank Podmore, outro nome muito conhecido, né, figura garantida aí quando você vai citar pessoas que se dedicaram seriamente a estudar os fenômenos espíritas. O título, por exemplo, desse livro célebre, né, muito conhecido, é justamente esse, Phantasms of the Living, Fantasmas dos Vivos, né? Então não há qualquer problema em se utilizar a palavra fantasma, né? Não devemos ter nenhum tipo de pudor, digamos assim, né, em utilizar a palavra, ou, né, nos chocarmos porque alguém usou a palavra fantasma, qualquer coisa assim, né? Mas bem entendido, nós espíritas damos, né, quando ouvimos a palavra fantasma, ou quando eventualmente por circunstância, né, a utilizamos, sabemos que estamos a falar de nada mais, nada menos que de espíritos desencarnados que por razões diversas estão, né, em determinada localidade, que muitas vezes se materializam, né, ou muitas vezes nem são espíritos que estão, né, presos à Terra propriamente, porque espíritos já desencarnados e que estão muitas vezes em esferas evolutivas elevadas, né, muitas vezes materializam-se também, né, para darem uma mensagem a seus entes queridos, ou para mostrarem aos seus entes queridos que na verdade eles ainda estão vivos, né? Dessa forma então acalmar, né? Aplacar a tristeza dos seus entes queridos, quer dizer, mesmo, né, espíritos desencarnados e que já estão numa esfera evolutiva mais elevada, muitas vezes materializam-se também e aparecem, né, entre aspas, depois de mortos, e nesse sentido, bem entendido, também existem fantasmas de espíritos elevados, né? Mas o fenômeno mais comum realmente, que terminou dando origem, né, essa palavra fantasma, a crença que é verdadeira, que é justificada, né, em assombrações, é esse fenômeno, né, de espíritos de pouca evolução, de pouco entendimento, que muitas vezes sequer se conhecem, se sabem desencarnados, ou quando muitas vezes se sabem desencarnados, mas que por um apelo material a pessoas, ou com mais frequência a coisas, a localidades, a riquezas materiais, ou, também não raro, por um sentimento de despeito, de vingança, pelo desejo de praticar o mal, né, contra determinadas pessoas, eles permanecem então presos a um certo local, né, promovendo ali desordens, né, movimentação de objetos, ruídos, com o fito não de se comunicar, mas na verdade de causar espanto, né, de causar surpresa, de causar agonia, né, sofrimento, desassossego, né? E então com muita frequência acontece, né, como aconteceu por exemplo com as irmãs Fox, embora o espírito naquele caso desejasse na verdade era um espírito, né, de boa pessoa, por assim dizer, que desejava simplesmente comunicar-se, né? Mas acontece que ali, como naquele exemplo das irmãs Fox, né, no caso era um espírito simplesmente desejando se comunicar, relatar quando e por que morrera,
né? Mas há também casos outros, né, de espíritos realmente de má índole, né, por assim dizer, de maus propósitos, e com grande frequência então em casas, né, onde há pré-adolescentes, adolescentes, geralmente do sexo feminino, né, por razões que entendo a ciência espírita não conseguiu ainda efetivamente explicar, mas é fato que essas, né, pessoas nessa idade, né, pré-adolescência, adolescência e normalmente do sexo feminino, parecem ter realmente condições de fornecerem mais, não sei se ectoplasma, alguma outra forma de energia, mas enfim, possibilitam a que esses espíritos terminem tendo mais e melhores condições de se fazerem visíveis e também de promoverem determinados fenômenos de efeitos físicos, né? Muitas vezes culminando aí no chamado inclusive poltergeist, etc. Enfim, há esse detalhe, essa curiosidade, né, por assim dizer, com relação às manifestações desses, entre aspas, de novo, bem entendido, fantasmas. Né? Mas nós então, né, que estudamos a doutrina espírita e conhecemos, né, adequadamente do que se trata, não devemos ter nenhum pudor, né? Enfim, de utilizar eventualmente, né, até para nos fazermos entender melhor por alguém, a palavra fantasma. Nem devemos ficar com urticária, né, porque alguém usou a palavra fantasma. Oh, não, isso são espíritos desencarnados. Fantasmas não existem, né? Sim, sabemos que no sentido comum que se costuma dar a palavra, efetivamente eles não existem, né? Mas, por outro lado, sabemos também que os fenômenos que terminaram dando origem, né, à palavra fantasma, à crença em lugares mal assombrados, etc., têm uma origem espiritual. Os fenômenos, sim, existem espíritos, sim, de pouca evolução, que não se sabe desencarnados, ou que, mesmo sabendo-se desencarnados, não conseguem se desvincular de determinada localidade e que passam ali anos e anos repetindo muitas vezes maquinalmente tarefas, atividades que realizavam enquanto ainda estavam entre os encarnados, e que muitas vezes, quando um adolescente ou pré-adolescente muda-se para aquela casa, ele consegue obter então dessa pessoa, desse ser encarnado, energias que inclusive potencializam a sua possibilidade de interagir com o mundo dos encarnados. Ficamos por aqui então, muito obrigado. Renovamos aqui o pedido de que você se inscreva no canal. Até o nosso próximo vídeo.